Olá a todos, bem-vindos à segunda semana de aulas de Matemática 1, a continuidade da nossa disciplina do primeiro semestre. E essa semana, então, a gente vai falar um pouquinho sobre função composta e função inversa. Então, já está aqui na tela a nossa apresentação. Para começar, então, vamos começar com função composta. Então, como que a gente define a função composta? Então, eu coloquei aqui, né, 4 conjuntos, A, B, C e D, e eu utilizarei esses conjuntos como domínio e contradomínio das funções que eu vou definir agora. Então, considere f uma função com domínio A e contradomínio B, e g uma função com domínio C e contradomínio D. Então, a princípio, não precisa ter nada a ver, né? Esses conjuntos podem ser os 4 totalmente diferentes. Para que a gente possa definir a função composta de g com f, é necessário que a imagem, conjunto imagem da função f, que mora aqui dentro do B, ele esteja contido, ou seja um subconjunto do domínio da função g, que é o nosso conjunto C, tá certo? Então, essa é a condição necessária. Tendo isso, a gente pode definir a função composta de g com f como uma nova função, que a gente denota por g bola f, né? Isso aqui a gente lê bola ou composta, g composta com f, ou g bola f, que é uma função que vai sair do A, que é o domínio da f, e vai chegar no D, que é o contradomínio da g, e a gente define da seguinte forma: para calcular o valor dessa função no ponto x, a gente primeiro calcula o valor da f, que é essa aqui que está mais à direita, nesse ponto x, e depois pega esse resultado e calcula g em cima disso, ok? Isso é a definição de função composta. Vamos ver em diagramas de Venn aqui como é que ficaria. Então, a gente está com a nossa função f saindo do A e chegando no B. Então, aqui vem a nossa função f. E a gente tem a nossa função g saindo de um conjunto C, que eu coloquei ele aqui dentro, porque na verdade ele vai ter que estar aqui dentro, chegando num conjunto D aqui. Então, essa é a nossa função g, tá? A princípio, o C ele poderia ser maior do que o B, tá? A questão é que eles têm que ter alguma interseção que vai ser a imagem, né, da F aqui, que vai estar dentro do B e tem que estar dentro do C também. Então, por isso já acabei colocando aqui dentro, mas poderia ser um pouquinho diferente, tá? Então, a gente tem um ponto aqui que eu vou chamar de X, que pertence ao conjunto A. Quando a gente aplica F, isso vai cair aqui no conjunto B. Então, eu vou colocar aqui o f de x. Então, vamos pensar, né? Pensar não, mas esse elemento f de x, ele faz parte da imagem da nossa função f. E essa imagem tem que estar contida no domínio da nossa g, que é o c. Então, tudo que vier lá do A, apesar de ter esse contradomínio maior, ele vai ter que cair aqui dentro do C, ou ser o próprio C, ou ser uma coisa aqui dentro, tá? Aí, a gente pega esse resultado e leva pela g num novo valor que vai ser g calculado em f de x, tá? Então, é assim que a gente faz a composta, é assim que é a definição. E isso, então, define aqui a composta, que é a função que pula um pedaço aqui, né? Ela vai vir aqui do x e vai cair aqui no nosso g de f de x, né? Estou usando o mesmo nome, nem vou reescrever aqui, vamos fazer essa flecha vindo daqui e chegando aqui, tá? Então, essa aqui é a nossa G bola F. Então, cuidado para não trocar. Eu primeiro aplico a F, depois aplico a G, tá certo? Vamos seguir. Bom, vamos fazer um exemplo, então, de composição. Eu tenho aqui duas funções, com domínio e contradomínio reais, para a gente não ter que ficar se preocupando com aquela condição, nesse primeiro momento. E eu tenho aqui duas funções, função f e função g.
Então, vamos, né? A pergunta seria, quem é a função g composta com f? Bom, uma função ela tem que ter domínio, contradomínio e essa regrinha aqui para a gente definir bem a função. Então, a primeira coisa que a gente vai observar é que o domínio dela vai ser o domínio da f e o contradomínio vai ser o contradomínio da g. No caso aqui tudo é r. E a regra, então, a cada x vai associar g de f de x, que é o quê? É o g calculado em f de x. Então, vou substituir aqui por x mais 1. E o que é o g calculado em alguma coisa? Então, o g faz isso com o argumento. Ele vai pegar o argumento, elevar ao quadrado, depois vai somar o dobro e depois vai somar 1. Não importa qual seja o argumento, ele sempre vai fazer isso. Então, essa seria a nossa regra da g composta com f. Claro que a gente pode aqui fazer, né, algumas continhas e abrir esse quadrado, por exemplo, distribuir esse 2 e a gente chegaria então 1 mais 2 mais 1, 4, nessa expressão. Né? Então, isso aqui seria o g de f de x, ok? Essa função quadrática. Muito bem. Continuando, algumas observações. Então, a função composta g bola f, ela pode estar bem definida, enquanto a composta ao contrário, f bola g, não está. Ou vice-versa, ou essa está e essa não está, tá certo? Então, não é porque uma existe que a outra existe. Segunda observação, se ambas existem, não necessariamente elas são iguais. Então, pode acontecer que a g composta com f seja uma função e a f composta com g seja outra. Na verdade, isso é a grande maioria dos casos, né? Casos específicos que a gente vai ter igualdade. Então, a gente diz que a composição, ela não é uma operação comutativa. Então, não posso trocar, né? Igual eu faço com a soma, com o produto. E por último, terceira observação, por outro lado, a composição, ela é sim associativa. Ou seja, se eu quero compor 3 funções, a gente não definiu isso, mas a gente pode pensar em passos, né? Primeiro eu componho essas, depois essa. Ou isso é equivalente a eu primeiro compor essas e depois compor com essa. Então, isso é associatividade, não importa o que você faz primeiro, tá certo? Então, por exemplo, isso vale numa multiplicação e vale aqui também para a composição. Vamos trabalhar um pouquinho dessas observações em alguns exemplos. Então, aqui eu quero falar um pouco da observação 1, que vai falar se as compostas estão definidas ou não. Então, pergunta, né? Vamos começar com G bola F. A G bola F, ela está definida ou não? Então, qual que era a condição que tinha lá na definição? Que a imagem da nossa F tem que estar contida no domínio da G. Por quê? Por causa, né, dessa ideia dos diagramas aqui. Quando eu aplicar a F primeiro, então a imagem dela, que vai cair aqui, tem que estar contido no domínio da G, para que a G saiba o que fazer nesse valor que chegou da F. Tá? Então, quem que é a imagem da nossa função f? Bom, a f, ela é x mais 1, então ela pega todos os reais e soma 1. Então, na verdade, vai obter todos os reais. Né? Depois a gente vai ver isso com mais calma, mas a imagem da nossa f é reais. Quem que é o domínio da nossa g? Por definição, não posso dividir por zero, então o domínio da g é reais menos zero. Então, não é verdade que os reais estão contidos nos reais menos o zero. Então, quer dizer que isso aqui não está definido. Ou não está bem definido, como a gente costuma dizer. Não posso definir essa composição, tá?
Para fazer isso, eu teria que fazer talvez uma restrição da f para um outro domínio, mas daí já seria outra função. Agora, e o que acontece será se eu olhar ao contrário? F composta com G. Será que isso está bem definido? Bom, aí a condição ela vai se inverter, né? Porque vai ser a G que eu vou aplicar primeiro para depois aplicar F. Então, a imagem da minha função G tem que ser subconjunto do domínio da F. Bom, o domínio da F é reais. A imagem da G vai cair dentro dos reais, né? Pelo que a gente já está vendo aqui. Então, sim, essa função pode ser definida. Se fosse para eu dizer quem é o domínio da F bola G, então é o domínio da F. E o contradomínio é o contradomínio da G. E a cada x vai associar f de g de x. Então, é f calculado em g de x, que é 1 sobre x. O que a f faz? A f soma 1. Então, vai pegar isso aqui e somar 1. Então, a nossa f bola g está bem definida e ela tem essa fórmula aqui, 1 sobre x mais 1. Ok? Então, é um exemplo de duas funções, onde um lado está definido, o outro não. Agora, para trabalhar a observação 2, vamos revisitar aqui o exemplo número 1. Então, eu puxei aqui as mesmas funções que a gente tinha lá, e vamos reaproveitar a conta que a gente já fez, né? A gente já fez g bola f, e viu que a expressão de g bola f era quanto? Se eu não me engano, x² mais 4x mais 4. Deixa eu voltar o slide aqui para a gente conferir. Então, tá lá, x² mais 4x mais 4, né? Tá aqui. Beleza. Então, a pergunta agora seria sobre f bola g. Não temos problema quanto a domínio e contradomínio, porque tudo é real aqui. Então, é f calculado em g de x. O que é Bom, eu vou fazer aqui pensando um pouquinho diferente. Ao invés de aplicar primeiro dentro, eu vou aplicar primeiro fora, tá? Mas é só para fazer de outro jeito, tanto faz aqui. Então, o que a f faz com o argumento dela? Soma 1. Então, eu poderia manter o argumento, que é essa coisa toda, somar 1. O que a g faz? Né? O que é g de x? É x² mais 2x mais 1. Tenho esse mais 1 daqui que eu tenho que acrescentar. Ou seja, o f bola g de x vai ser x² mais 2x mais 2. Então, estão vendo aqui que deu uma regra diferente. Então, nem sempre e quase nunca, eu diria assim, g bola f vai ser igual a f bola g, tá bom? Então, muito cuidado para não trocar a ordem, tá certo? Muito bem, não vou fazer exemplos sobre associatividade, mas lá no livro do IES tem, se vocês quiserem dar uma olhada. Bom, então era isso que eu tinha para falar sobre composta, se eu não me engano a gente falou sobre isso ainda no presencial, né? Então é uma revisão, mas vamos pensar aqui como se estivéssemos vendo a primeira vez. Bom, vamos falar agora então de função injetora, sobre injetora e bijetora, com certeza a gente já viu isso no presencial, visando chegar na função inversa. Então, vamos começar pela definição de função sobrejetora. Então, uma função é dita sobrejetora quando a imagem dela coincide com o contradomínio, ok? Então, se for pensar aqui em diagramas, né, já que a gente tem espaço, vamos escrever aqui. A minha função f, ela vai ter que atingir todo mundo aqui, ok? Então, todo mundo vai ter que ter uma flechinha chegando nesse ponto aqui. Isso em termos de diagrama, de e vem. Agora, o que é uma função injetora? É a seguinte situação, quando para todos os elementos que você pega no domínio, então escolhe 2 no domínio, que sejam diferentes. Então, se eles forem diferentes, as imagens também têm que ser diferentes. Em termos de diagrama,
eu tenho que ter, se eu pego dois elementos diferentes aqui, eles têm que ir em elementos diferentes. Eu não posso ter eles indo no mesmo elemento. Ok? Isso é ser injetora, essa situação desse desenho. Se eu tiver duas flechinhas indo num ponto só, não é injetora. E não confundam também que não é uma coisa que o contrário da outra, né? Ah, ela não é injetora, então ela é sobreinjetora? Não tem nada a ver a negação de uma com a outra, tá certo? Bom, e finalmente a gente dá um nome específico, que é a função ser bijetora, quando ela é as duas coisas, injetora e sobreinjetora, tá bom? Então, relembrado isso. E aqui só para né, ficar gravado aqui, quando ela é as duas coisas, então o que acontece? Todo mundo aqui vai receber flechinha, todo mundo é a imagem de alguém e cada um tem que ser a imagem de alguém diferente, né? Não pode ser um só que vai nos três. Então, quando a função é bijetora, na verdade, a gente estabelece aqui uma relação bionívoca entre domínio e contradomínio e ambos têm que ter a mesma quantidade de elementos. Então, se existe uma bijeção entre dois conjuntos, é porque eles têm a mesma quantidade de elementos. E aí a gente conversou também um pouquinho sobre conjuntos com quantidade infinita de elementos, enfim. Não vou retomar isso aqui, porque, como eu disse, a gente já deu uma olhadinha nisso no presencial. Vamos então fazer um exemplo aqui com diagramas de Venn para relembrar a questão de injetora, sobreinjetora e bijetora. Então, é o exercício do IESE, né? Tá aqui a página, na 8ª edição. E aí a pergunta, né? A questão aqui seria classificar em injetora, sobreinjetora, bijetora ou nenhum desses casos. Então, vamos começar aqui no item A. Eu vou fazer a pergunta e você, antes da minha resposta, você tenta responder mentalmente para ver se você está entendendo. Então, aqui no item A, eu tenho essa função. Tem aqui 4 elementos no domínio, 1, 2, 3, 4, 5 elementos no contradomínio. E a minha pergunta é se ela é injetora, sobreinjetora, as duas coisas, ou seja, bijetora ou nenhuma delas. Então, responda aí. E agora eu vou responder. Então, tem uma coisa aqui que chama atenção, que é esse 4 sem ter nenhum correspondente no domínio. Então, esse valor aqui diz que não é sobreinjetora. Porque está sobrando gente. Então, não é sobreinjetora. Agora, eu tenho que ver, para ver se é injetora ou não, eu tenho que ver se alguém recebeu duas flechinhas. Então, eu tenho que ver se 2 do domínio foram no mesmo. Não, né? Cada um tem o seu. Então, ela é injetora. Tá? E só é injetora, não é sobreinjetora. Esse é o item A. Agora, vamos para o item B. Novamente, pense aí qual seria a sua resposta, injetora, sobreinjetora, bijetora ou nenhuma delas. Ok, então agora eu vou resolver. Se precise mais tempo, pause o vídeo, resolva e depois volte para ver a resposta. Então, aqui o que chama atenção é que a gente tem esse elemento aqui que é a imagem do 1 e do 2. Então, essa situação nos diz que essa função G não é injetora. Por outro lado, todo mundo que está aqui recebeu, né, flechinha, então é a imagem de alguém. Então, ela é sobreinjetora. Então, se fosse para classificar, a gente diria que é sobreinjetora. Ok? Próximo. Então, item C. Então, aqui tem uma situação bem bonitinha, né? Tudo funcionando muito bem. Então, qual seria a resposta? Eu vou dizer qual seria a resposta. Ela é uma função
bijetora. Por quê? Não sobra ninguém e cada um tem o seu parzinho aqui bonitinho, então é bijetora. Por último, a gente tem uma situação aqui em que sobra gente, então não é sobrejetora, e ainda eu tenho outro problema aqui, que é eu tenho o 2 como imagem de dois elementos diferentes do domínio. Então, também não é injetora. Ah, mas o que ela é? Ela não é nada. Nesse sentido, nessa classificação, ela não é nenhuma das três coisas. Tá certo? Muito bem. É importante a gente conseguir identificar isso, né? A gente vai trabalhar mais com as funções e com os gráficos do que com os diagramas, mas isso aqui ajuda a entender. Porque a partir daqui a gente vai poder dizer qual dessas funções é inversível, tá? Que é o próximo conceito que a gente vai ver. Então, uma delas é. Então, vê aí se você consegue, né? Se fosse para chutar uma, qual delas seria inversível? Depois você verifica se você está pensando certinho. Bom, antes de falar de função inversa, vamos fazer um exemplo agora que fala dos conceitos injetora, sobrejetora e bijetora, olhando para gráficos de função. Então, também o exercício de IESE, da mesma página, inclusive, e aqui a gente tem que considerar, então, as funções de R em R, tá bom? De reais em reais, para que a gente possa fazer o exercício. E aqui tem umas coisinhas meio chatas, eu vou fazer umas correções aqui no gráfico com vocês, tá? Que é uma coisa que eu peço sempre para vocês fazerem na prova, né? Então, vamos lá. Na questão A aqui, eu acredito que o livro quisesse, na verdade, que esse gráfico se estendesse, vai ficar torto, até aqui, né? Até o final do nosso plano cartesiano. Então, é sempre importante, se a gente desenhou eixos, nossa área do gráfico, a gente precisa estender o nosso gráfico por toda essa área. Então, eu vou estender aqui, vou tomar essa liberdade de fazer isso em todas as situações, para a gente não ter que ficar olhando para casos muito específicos. Então, se tem gráfico, eu tenho que desenhá-lo. Se eu não desenho, se eu paro o meu traçado ali antes, parece que aqui não tem nada, né? Que o meu domínio da função acabou. Então, por isso que eu acho bem importante. Se quer fazer um gráfico menor, então faz uns eixos menores, né? Mas se você desenha o eixo, você tem que completar aqui esse espaço com o gráfico, senão pode dar confusão. Me desculpem aqui a tortuosidade do traço, mas enfim. Bom, então agora sim estamos numa situação um pouco mais confortável. Então comecemos aqui pela nossa primeira função. Essa função é injetora, sobrejetora ou bijetora. Bom, a imagem dela teria que ser igual aos reais, né? Então, a gente está vendo aqui que ela desce aqui e aqui não dá para ter certeza. Mas vamos supor aqui, vou dar essa informação para vocês, que esse gráfico ele nunca vai descer aqui para baixo dessa reta X, tá? Que ele vai se aproximar cada vez mais, vai ter então o que a gente chama de assíntota aqui no eixo X, mas nunca vai descer. Isso aqui lembra muito o gráfico de uma exponencial, tá? Que a gente vai ver na próxima disciplina. Então, suponha que o traço ele faz isso. Se esse é o caso, essa função ela é sobrejetora? Não, não é sobrejetora. Por quê? Porque essa parte aqui não tem imagem, né? Isso aqui faz parte do meu contradomínio e não tem imagem, então não é sobrejetora. Por outro lado, ela é sim injetora. Por quê? Porque quaisquer dois pontos que eu pegue aqui no meu domínio, eu vou ter imagens diferentes. Pode tentar aqui encontrar. Aqui, claro que o meu traço deveria estar sempre indo um pouquinho mais para lá.
senão fica meio complicado. Bom, ignorem essa parte aqui. Tá? Então, ela não é sobrejetora, mas ela é injetora. Vamos agora para o B. E aqui eu já vou até mudar a cor aqui para a gente poder usar um macetezinho para ver se uma função é injetora, bijetora ou sobrejetora. Então aqui a gente tem uma reta que passa, né, cruza aqui o nosso plano. Então dá para ver que ela é sobrejetora porque tem imagem aqui por toda parte. Né? Então tem qualquer ponto que eu pegue aqui, eu consigo, traçando uma reta horizontal, encontrar o meu gráfico. Vou traçar uma reta horizontal aqui. O que significa isso? Significa que qualquer ponto do meu contradomínio é um ponto da imagem, ou seja, tem um correspondente no meu domínio. Tá certo? Então, traçar retas horizontais serve para a gente verificar se a função ela é sobrejetora. Então, eu tenho que traçar retas horizontais por todo o meu contradomínio aqui. Como aqui é reais, eu tenho que passar por tudo. Então, essa aqui é sobrejetora. Vamos aproveitar que a gente está com a caneta vermelha aqui, estudando sobrejetividade, e vamos olhar aqui as outras. Então, aqui eu também tenho gráfico por toda a parte. Então, ela é sobrejetora. Já aqui, eu não tenho gráfico aqui, ó. Não encostei nele. Então, essa aqui não é sobrejetora. Ok? Estudamos a sobrejetividade de todas, né? Aqui também eu poderia ter colocado. Não vou rabiscar mais esse gráfico. Agora, vamos olhar a injetividade, ou né, se a função é injetora ou injetiva, são sinônimos. Então, aqui, as mesmas linhas horizontais, elas permitem estudar a injetividade. Então, basta que a linha horizontal ela encontre o gráfico num único ponto, porque isso quer dizer que eu não tenho dois pontos indo no mesmo valor. Então, nesse caso aqui, ó, se eu traçar mais retas aqui, sempre encontra em apenas um ponto, né? O resto é eixo aqui. Então, ela é também injetora. E aí a gente já pode dizer que é bijetora. Que é a definição de bijetora. Aqui, por outro lado, eu tenho um único ponto, um único, mas daí aqui eu tenho situações em que eu tenho dois pontos na mesma reta horizontal. Ou seja, são dois valores do domínio x1 e x2 que são diferentes e que estão indo no mesmo valor da minha imagem. Então, essa aqui não é injetora. Finalmente, essa aqui também, né? Eu tenho aqui dois pontos do domínio, dois pontos, então duas abscissas indo na mesma ordenada. Então, essa aqui também não é injetora. Então, essa aqui não é nada, nenhum dos dois. Essa aqui é só sobre, essa é só injetora e essa é bijetora, ok? Traçar retas verticais é o teste para ver se é função ou não, que a gente viu na aula passada, tá bom? Muito bem. Então, agora sim, sigamos para o último conceito novo da aula de hoje, que é o conceito de função inversa. Então, dados dois conjuntos, a gente considera a função com esse domínio e esse contradomínio, e a gente põe a condição que a função seja bijetora. Deixa eu trocar a cor, que eu acho que vocês veem melhor o amarelo. Aí. Então, essa aqui é uma hipótese, tá? A função tem que ser bijetora. Se a função for bijetora, aí a gente define a função inversa da função f como a função, uma nova função que a gente vai denotar por f, como se fosse um elevado aqui a menos 1. Então, inversa de f. O domínio da nossa
inversa vai ser o contradomínio da original e o contradomínio da inversa vai ser o domínio da original. Então, tem essa troca. E a definição é dada da seguinte forma. A imagem de um ponto pela inversa vai ser um valor de tal modo que esses dois valores aqui, né? Então, a imagem de y é x pela inversa, se a imagem de x é y pela original. Ok? Então, é justamente essa troca. Se a função f levava x em y, a função inversa leva y em x. Então, vamos dar uma olhada como que ficaria em diagramas. Então, eu tenho a minha função f originalmente saindo do A e indo para o B, que leva um ponto x num ponto que eu vou chamar de y. A minha inversa, ela vai fazer o contrário. Ela vai pegar o meu y e vai devolver aqui no x. Por que a gente precisa da condição de f ser bijetora? Porque se a f não for ou injetora ou sobrejetora, a inversa não vai ser função, tá? E da mesma forma, né, se a inversa não for injetora ou objetora, a f não vai ser função. Então, na verdade, até posso colocar aqui que uma conclusão de tudo isso é que a inversa também é bijetora. Tá? Se ela existe, ela é bijetora. Porque, né, se a f levava um no outro, a inversa também vai ter os parzinhos iguaizinhos aqui. Ok? Muito bem, então isso que é a função inversa pensando em diagramas de Venn. Vamos agora voltar de novo ao exemplo 1, aquelas mesmas funções que a gente já calculou a composta, né, de f com g, e vamos agora pensar um pouquinho na inversa. Então, primeiro, f menos 1, a inversa da f, existe? Então, a f é bijetora ou não? Então, é sempre bom desenhar o gráfico da nossa função. No caso, x mais 1 vai ter esse gráfico aqui. É uma reta que passa aqui no 1, que passa aqui no menos 1. Então, essa reta. Então, a gente já analisou uma reta lá no exemplo anterior e percebeu, né, que quando é uma reta assim, ela é injetora e sobrejetora. Então, sim, existe f menos 1. Se existe, então, quem é o domínio dela? Bom, é só pegar o que era o contradomínio da f por aqui e o que era o domínio da f por aqui. Trocar eles de lugar. Como eles são iguais, fica tudo igual. E qual seria a regra? Então, a f, ela soma 1. Então, a inversa, ela vai ter que voltar com essa operação, né? Então, eu vou fazer um pouquinho de conta aqui, mas a gente vai retomar isso no decorrer da disciplina, quando a gente estudar funções afins e funções quadráticas. Mas a ideia aqui, né, quando a gente definiu a inversa, a gente chamou, para conseguir definir, a gente chamou esse f de x aqui de y, lembram? Vou até voltar aqui, ó. Certo? A gente chamou o f de x de y. Então, eu vou fazer isso aqui. Então, quando eu faço isso, a gente fica com a seguinte igualdade. Vou fazer aqui. Y igual a x mais 1. A gente quer saber aqui, a gente costuma escrever aqui com y, para não dar confusão. Então, a gente quer saber o que a f menos 1 faz no seu argumento. Bom, a gente viu pela definição que ela leva no x. Se vale essa condição, que é o que a gente impôs, aqui tem que ser x. Então, quem é x? Bom, eu isolo o x aqui para eu descobrir que x é y menos 1. Só passa-se 1 para cá. Então, essa é a minha imagem da função. Certo? Então, se eu quero dar regra, né, eu tenho que escrever em função do argumento que eu escolhi aqui. Tá? Então, a minha função inversa vai ser esta função. Certo? A gente retoma depois, mais uma vez, isso nas próximas aulas. Vamos ver agora a função g. Primeiro, existe inversa?
Responde aí sim ou não para ver como está a tua intuição. Então, ela é uma função quadrática. Se a gente desenhar o gráfico dela, não vamos demorar muito aqui, mas ela vai ser exatamente essa parábola, tá? Então, é só jogar valores, ligar os pontos com um traçado aqui contínuo, e a gente vai chegar nesse desenho. Então, agora, olhando para o desenho, será que existe a inversa? Lembrando, domínio contra domínio, reais. Então, dá para ver que não, né? A gente já estudou também uma parábola no exemplo anterior. Então, se eu traçar, por exemplo, essa reta aqui, não encostou. Então, não é sobrejetora. Se eu traçar essa aqui, não é injetora. Então, não existe a inversa. Tá? Agora, para vocês pensarem, e se eu pensasse, né? Então, e se essa expressão da G fosse pensando no domínio de 0 até infinito contra domínio de 1 até infinito. Ou seja, eu esqueço, deixa eu desenhar de novo o gráfico, seria a mesma regra, só que eu só penso nesse pedacinho aqui. Esse seria o gráfico dessa função. Porque eu restringi o domínio somente para cá, aí o gráfico fica isso. Exigi aqui que o meu contradomínio coincidisse com a imagem, para eu ter uma função bijetora. Essa aqui sim é bijetora. Como que eu encontraria a inversa? A gente viu que a técnica é chamar isso aqui de y e isolar o x. Então, como que eu isolo o x nessa equação? Então, a técnica para fazer isso é o que a gente chama de completamento de quadrados. Nada mais é do que a dedução da fórmula de Bhaskara. Então, eu vou deixar essas contas para quando a gente for estudar a função quadrática, tá certo? Mas essa é a ideia, né? Então eu quero que vocês fiquem ansiosos por esse momento em que a gente vai aprender a achar a inversa de uma quadrática isolando o x nessa situação aqui, tá bom? Se quiserem tentar isolar o x, né, é um bom treino aí para ver se vocês já sabem ou não completar quadrado. Ok? Então, temos o exemplo de uma inversível e de uma não inversível, tá? Com esse domínio e esse contradomínio. Bom, então, agora eu vou fazer uma relação entre os dois conceitos que a gente aprendeu hoje, função inversa e função composta. Então, vamos pensar na seguinte situação, que eu tenho uma função f bijetora. Se ela é bijetora, existe inversa, então a gente diz que a f é inversível. Outro jeito de falar. Se ela é inversível, existe a inversa, coloquei a inversa aqui, e a minha pergunta seria o que é a composição da f com a sua inversa, ou da sua inversa com a f, né? Para pensar nisso, eu vou voltar aqui 2 slides para a gente ver esse diagrama. Então, o que é compor? É você aplicar uma, depois aplicar a outra. Então, se eu aplico primeiro a f, depois a f menos 1, eu saio do x e chego no x. Se eu aplico primeiro a f menos 1, depois a f, eu saio do y e chego no y. Então, quando eu aplico as duas, na verdade eu não saio do lugar, né? Eu dou uma volta e permaneço no mesmo lugar. Então, isso significa que a composição da f com a inversa é a função identidade. Só que dependendo do lado que a gente faz aqui, a gente tem uma pequena diferença no domínio e contradomínio. Então, a f composta com f menos 1, quem que eu aplico primeiro? F menos 1. F menos 1 sai da onde? Vamos escrever aqui. F menos 1 sai do B, chega no A. Então, F menos 1 sai do B. Daí vai dar uma volta lá no A, daí a F pega as coisas do A e volta para o B. Então, isso aqui é de B em B. E a cada X, a gente viu que não faz nada, né? Leva o próprio X. Então, a gente diz que essa é a função identidade. Ela começa, lá no caso no desenho era Y, né? Pegou Y, levou no Y. Posso escrever com qualquer letra, então pegou X, levou no X.
Da mesma forma, se eu escrever f menos 1 bola f, então eu vou começar com a f, que começa no A, dá um pulinho no B, daí vem a f menos 1, pega do B e leva para o A de novo. Então, aqui, de novo, eu vou ter uma função que vai pegar o x e levar no próprio x. Então, não são a mesma função, porque tem domínio e contradomínio diferente, mas a composição da função com a sua inversa é a função identidade, tá? Esse é o fato importante. Vamos adicionar agora uma nova função aqui na nossa receita, aqui no nosso processo, e pensar agora na composição, na inversa da composta de duas funções. Então, o que eu fiz aqui? Para simplificar o raciocínio, eu exigi que o domínio da G fosse igual ao contradomínio da F. Tá? Essa é uma condição que por si só garante aquela condição de a imagem da F estar contida no domínio da G. Né? Obviamente, então, eu posso compor, faz sentido, e eu peguei as duas bijetoras, porque aí a composta também é bijetora. Tá? Então, se eu fizer lá o diagrama, eu vou ter os parzinhos se comportando direitinho. Então, a composta de duas bijetoras também é bijetora e eu posso calcular a inversa, tá? Então, esse é o primeiro fato, a composta vai existir e a inversa da composta vai existir e a pergunta seria quem é o domínio, quem é o contradomínio e qual vai ser a regra. Então, primeiro vamos escrever aqui o que seria a composta, sem inverter. Vai começar no domínio da F e vai terminar no contradomínio da G. Então, automaticamente a inversa troca, vem da C para o A. E o que ela faz com um valor x? Então, vamos fazer um pequeno desenho aqui. Então, a minha função f sai do A e chega no B. A minha função g sai do B e chega no C. As duas são bijetoras, então eu posso pensar na inversa da g, que faz aqui o contrário, e na inversa da f, que faz o contrário. O que a composta G bola F faz? Primeiro aplica F, depois aplica G. Então, ela faz esse caminho aqui, sem essa parada aqui. Então, essa aqui é a G bola F. Então, para fazer a inversa, que seria o G bola F inversa, eu tenho que sair daqui e chegar aqui, mantendo, né, o que a G bola F levava, agora a G bola F menos 1 tem que trazer. Então, o jeito de eu vir do C para o A seria eu vir dessa forma. Aplica primeiro a G menos 1, depois a F menos 1. E é exatamente essa propriedade que vale. Então, primeiro eu aplico a G menos 1, depois eu aplico a F menos 1. Mas isso aqui não é exatamente eu compor a inversa da F com a inversa da G? Portanto, a propriedade que eu estou mostrando aqui para vocês é que nessas condições em que tudo aqui existe, a inversa da composta é a composta das inversas. Sendo que eu troco a ordem, né? Então, essa é uma propriedade também bem interessante. Ok? Então, como é que eu demonstro? Aqui eu fiz uma demonstração por diagrama, né? Então, como é que eu demonstro que uma inversa que isso aqui está certo? Então, eu poderia usar essa propriedade aqui, ó, de ser a identidade. Então, eu posso pegar essa expressão, compor, vou até fazer aqui em cima. Então, se eu compusesse a inversa com ela própria, eu sei que isso tem que dar identidade. Então, deixa eu aplicar aqui no x, para eu poder fazer a conta. Então, vamos ver. Então, eu aplicar a G bola F menos 1 em G bola F de x.
Então, eu aplicar. Eu estou colocando como hipótese aqui que essa função, né? Então, vamos ver se essa função é isso mesmo. Então, vamos lá. Vai ter que trocar a ordem. Então, primeiro f menos 1 aplicado em g menos 1 do argumento. O argumento é isso aqui. E isso aqui é, primeiro aplico a f, depois aplico a g. Então, eu tenho aqui uma sequência. Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou. Então, eu tenho uma sequência aqui de composições. Essa composição aqui a gente sabe que é identidade, não faz nada. E aí depois eu tenho a composição da inversa da f com a f. Também vai dar identidade, então no fim das contas isso aqui dá identidade, tá? Peço desculpas por fazer tão rápido, mas essas contas estão feitas no IESE, tá? Se você ficou um pouco perdido, não se preocupe, isso aqui não é essencial. Mas para quem quiser, né, entender um pouquinho mais da teoria, é legal ver isso. Então, a última coisa que eu quero falar para vocês é só sobre como que funciona graficamente a função inversa. A gente viu nos diagramas, mas a gente vai ser mais importante para a gente, na verdade, graficamente. Então, vou pegar uma cor aqui um pouco mais escura agora. Vamos pensar o seguinte, eu vou dar um exemplo aqui, onde eu tenho um gráfico assim. Um gráfico que passa no 1, 5 e passa aqui no 3, 4 e no 0, 0. Então, digamos que seja um gráfico assim. Oh, meu Deus. Deveria ser reto, tá? Aqui. E aqui, digamos que ele vem aqui no 0 e ele continua descendo para cá, tá? Esse seria um gráfico de uma função f. Essa função f aqui teria um domínio que vem desde sempre e para aqui, tá? Esse é o gráfico. Estou inventando, não sei a fórmula disso. A gente até poderia calcular, mas não é o objetivo aqui. Que horror! Pense que isso aqui é um único traço, tá? Aí eu vou fazer de novo porque tá realmente muito feio. Vamos ver se eu consigo fazer um pouquinho menos feio. Então, vamos lá. Ela passava aqui. Passava aqui, né? Também não precisa ser reto. Então, eu tenho essa função aqui. A minha função f. Meio esquisitona. O que seria o gráfico da minha inversa? Então, a gente viu que a função inversa, ela, na verdade, ela faz uma troca entre o x e o y. Então, se esse é o eixo x e esse é o eixo y, essa troca se representa no gráfico justamente, né, o que era x vira y e o que era y vira x. Então, ao invés de passar no 1, 5, o gráfico vai passar no 5, 1. Ao invés de passar no 3, 4, ele vai passar no 4, 3. No 0, 0, vai passar no 0, 0. E assim por diante. Aqui ele passava no menos 1, menos 4, então ele vai passar no menos 4, menos 1. Tá? E aqui, essa reta que está desenhada aqui é a reta y igual a x, tá? Para fazer a nossa referência aqui. E essa reta ela vai acabar funcionando como um espelho, vocês vão ver. Então, eu vou ligar agora os pontos aqui, depois eu ligo aqui e sigo para lá. Então, vejam que se eu pensar nessa reta cinza como um espelho, esse gráfico azul, que é o gráfico da f, foi refletido no gráfico vermelho, que é o gráfico da f menos 1. E isso sempre vale, tá? Então, o gráfico da inversa, ele é o refletido do gráfico da f por essa reta. Então, esse é um fato bem importante que ajuda bastante, né? De repente tem um exercício lá que está pedindo para descobrir alguma coisa sobre a inversa, então uma análise gráfica pode te dizer isso tudo muito rapidamente, tá certo? Bom, então, por hoje era isso.
A gente já está em 50 minutos aqui de conversa. É o tempo de uma aula, né? Então, se quiserem ver com velocidade duplicada, vocês terão que assistir somente 25 minutos. Peço que assistam, então, até quinta-feira, para que na sexta de manhã a gente possa conversar um pouquinho sobre o que aprendemos nessa semana. Isso tudo vai embasar os estudos da sequência, então não deixem a peteca cair, levem os exercícios, né, em dia. Ok? Então por hoje é isso, muito obrigada e até sexta-feira. Falou!